Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. E a festa continua na Igreja Metodista em Amaro Lanari. Neste sábado, o evangelista Oséias Bastos, do Rio de Janeiro, estará pregando a palavra de Deus e orando por sua vida. O Espírito Santo não confortou seu coração, porque ele não tinha o Espírito, ele não tinha o conforto. Compareça neste sábado às 19h30 na Igreja Metodista em Amaro Lanari, Rua Piauí 186, ao lado da padaria Lalá. Nós e o Senhor Jesus esperamos por você. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. E a festa continua na Igreja Metodista em Amaro Lanari. Não manda recado, usa pregado, decide e faz. O sol se esconde diante da glória. A eternidade é o começo da história. E todo o universo é pequeno demais. Se o teu coração é igual ao meu, dai as mãos e meu irmão será. Quem falou que vai te prosperar é Deus. Quem falou que é no teu ministério é Deus. Quem falou que é no céu da sua empresa é Deus. Não vai perder, não vai parar, porque Deus é na tua vida. Não vai desanimar, porque Deus é na tua vida. O seu negócio vai dar certo, porque Deus é na tua vida. Olha, Deus vai chamar o que quer ser feito, irmão. Olha, vai chamar a cabeça larga. Oh, aleluia. Deus manda me dizer hoje ele desceu aqui, levou o infarte pro inferno e te deu vida nova. Aplauda o Senhor, mais forte do que Jesus. Levanta a tua mão, glorifica o nome dele. Graças a Deus. Olha, meu Deus, para essa nação, Senhor. Olha, meu Deus, para o nosso país. Não através somente do cântico, da adoração, de expressar com as nossas vozes, mas que realmente o nosso coração pertence ao Senhor, que a nossa prioridade em vida é Deus, não outra coisa. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas vão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei deste povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas
Começa a profetizar nessa noite que coisas grandes vão acontecer sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Eu profetizo nessa noite coisas grandes na sua vida. Oh, decante a manai. Oh, reviando e decante. Oh, Espírito de Deus, aleluia. Ninguém é como o nosso Deus. 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 Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio. Começa a profetizar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Oh, Senhor, aleluia. Nós acreditamos, Deus, em coisas grandes sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja, sobre a vida da nossa família nessa noite, meu Pai. Vamos aplaudir o Senhor, amém, amados? Porque Ele merece, aleluia. Adore a Ele, Ele está aqui. Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande, mora no meu coração. Seu braço é a ponte na escuridão. Seus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios Ele nunca desvendou. Por isso que eu sirvo este meu Senhor. Ele tem todo o controle nas suas mãos. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide não muda decreto, faz o fim virar o começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recado, usa pregado. Decide e vai, prepara, Deus vai te usar. O sol se esconde diante da glória. A eternidade é o começo da história. E todo o universo é pequeno demais, é só um arquivo da sua memória. Adore em pé, pule, chore e grite. Irmão, acredite, esse Deus existe e luta por você. Quantos creem assim, levante a sua mão assim e comece a adorar aquele que vive e reina para sempre. É assim. Aleluia. Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande, mora no meu coração. O seu braço é a ponte na escuridão, irmã. Seus olhos iluminam a sua vida. Você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios Ele nunca desvendou. Por isso que eu sirvo este meu Senhor. Ele tem todo o controle na sua mão. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide não muda decreto, faz o fim virar começo.
Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recado, ele usa pregado, decide e faz. O sol se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história, e todo o universo é pequeno demais, é só um arquivo da sua memória. Adore em pé, pule, chore e grite, irmão, acredite, esse Deus existe e luta por você. Você crê assim? Então levante a sua mão assim comigo assim e comece a adorar. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recado, usa pregado, decide e faz. O sol se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história, e todo o universo é pequeno, é pequeno, é pequeno. Levante a sua mão assim, recebe do Senhor o que eu estou recebendo aqui nesta noite. Adore! E luta por você. Ele luta por você. Luta por você. É para o Senhor. Graça e a paz de Jesus. Amém. Toda glória e honra seja dada ao Senhor. Eu tenho na minha vida um projeto, um desrespeito ao Senhor. Por onde eu passo, na igreja que Deus me envia para pastorear, combinado meu com Deus é o seguinte: Deus, eu não atrapalhando o Senhor, já estou no lucro, né? Eu não atrapalhando a tua obra, não impedindo o Senhor de agir, não tomando decisões que não agradam o teu coração, já estou no lucro. E Deus tem dirigido, Deus tem agido. É Deus quem faz a obra. Então eu agradeço a vida de cada irmão, irmã que está aqui nessa noite, os nossos visitantes, os irmãos e irmãs que têm prestigiado o trabalho aqui, né, que têm dado suporte também à nossa irmã Liliane, nosso irmão Alberto. E tenho certeza que Deus vai continuar prosperando esse lugar, a vida de cada família que tem vindo aqui, a vida de cada irmão, irmã. E nessa final de semana eu tenho certeza que vai ser bênção atrás de bênção da parte do Senhor, porque todo aniversário, toda festa, né, é momento de celebração, de adoração, e Deus com certeza vai presentear este lugar nesses 3 dias com muitas bênçãos, como já tem feito aqui no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar todos os irmãos e irmãs. Nós nos sentimos alegres pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesta noite para aprendermos mais acerca da sua palavra. Todas as vezes que a gente temos a oportunidade de ministrar, eu ministro como se fosse a última vez que eu estou ministrando e como se fosse a última vez que você estivesse me ouvindo. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração nesta noite, de uma palavra profunda. Já ouvimos louvores maravilhosos, já adoramos a Deus, já chegamos diante de Deus em adoração. Agora temos a oportunidade de degustarmos, alimentarmos a palavra do nosso Deus. Também quero agradecer ao pastor Alberto por ter me concedido essa oportunidade maravilhosa. Sou grato à sua esposa Liliane, que Deus abençoe de uma forma tremenda. Sou grato pela oportunidade. E quero convidar os irmãos para abrir as nossas Bíblias em Jeremias, capítulo de número 18, versículo de número 1 em diante. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jeremias, capítulo de número 18, versículo de número 1 em diante, que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que estava entregue as suas obras sobre a roda, como o vaso que o oleiro fazia de barro, lhe estragou nas mãos,
e tornou a fazer dele outro vaso segundo o que bem lhe parecia. Ainda de pé, gostaria de orar a Deus. Senhor Deus, nós todas as vezes que nós encontramos a Tua presença, pedimos a Ti, ó Deus, a Tua graça para ministrar a palavra do Senhor. E Deus, que nesta noite eu diminua e que o Senhor venha a ser adorado, Deus. Estamos, ó Deus, em um conclave, em um congresso, estamos, ó Deus, em uma festividade, aonde, Deus amado Senhor, querido Senhor, deve ser adorado, enaltecido, Deus. Fale conosco de uma forma tremenda. Somos carentes de ouvir a Tua voz, ó Deus. Fale conosco, Espírito Santo. Abra os nossos olhos para que possamos enxergar, os nossos ouvidos para que possamos ouvir, a nossa mente descauteriza para que possamos entender a Tua palavra, para que ela possa achar recôndito, ó Deus, o nosso interior, o nosso coração. Nós oramos a Ti em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar, querido, você que tem o seu assento. Jeremias é um livro que nós temos o pouco interesse de lermos, até porque fala de algumas coisas que talvez não sejam do nosso interesse. Normalmente a gente gosta daquilo que nos interessa, talvez não seja o nosso interesse, mas quando o Senhor dá-nos a graça de entendermos algumas coisas acerca da Sua palavra, a gente passa a gostar, a gente passa a usufruir daquilo que Deus tem para a nossa vida. E o livro de Jeremias, se você olhar bem, você vai ver que Jeremias teve um processo de Deus em sua vida. E quando Deus pega ele, justamente o capítulo 18, teve 17 capítulos antes de chegar até o 18. E se você ler ali minuciosamente, você vai encontrar um processo administrativo de Deus na vida de Jeremias até o capítulo 18. E o capítulo 18, Deus externa-se a Jeremias, dizendo para ele assim: olha, vai até a casa do oleiro, porque eu quero dialogar contigo, eu quero que você entenda o que eu quero fazer com você. E quando você olha para a Bíblia Sagrada, o Senhor, uma certa feita, ao me conceder esse tema, por que é que Deus leva o homem à casa do oleiro? Por que é que Deus leva o homem à casa do oleiro? Por que é que você é levado à casa do oleiro? Por que é que Deus levou a casa de Jeremias à casa do oleiro? Não foi simplesmente por obra do acaso. Deus tinha um propósito, uma finalidade, porque Deus não faz nada sem propósito e sem finalidade. E os propósitos de Deus vão além daquilo que você possa entender. E quando o Senhor levou Jeremias lá, o Senhor me mostrou algumas razões que vai mudar a sua mente em relação ao evangelho que você tem vivenciado nos dias atuais. Você vai sair daqui conformado, satisfeito, alegre, contente pelo aquilo que você está passando na sua vida. Eu tenho certeza que você vai sair alegre, contente. A casa do oleiro você pode chamar de deserto, fornalha de fogo ardente, cova do leão. Você pode chamar de aquilo que você quiser chamar, do que você esteja passando na sua vida de dificuldades. A casa do oleiro é o lugar onde Deus queria falar em prioridade com Jeremias. Porque Deus havia prometido a Jeremias, se você vê Deus virando para Jeremias dizendo assim: olha, eis que te levanto para edificares e para construires e para destruires. Te levanto você como muro, como cidade, como um muro fortificado. Eu estou te levantando para você fazer coisas grandes, Jeremias. E Jeremias ficou alegre porque qualquer pessoa receber uma promessa de Deus se torna alegre, fica alegre, contente e começa a exprimir um sentimento de tamanha alegria porque recebeu uma profecia, recebeu uma promessa de Deus. Não foi diferente com Jeremias, porque ele, ao receber de Deus algo diretamente de Deus, dizendo assim: olha, eu sou contigo, vou te levantar e vou fazer na tua vida. Jeremias, ele empolgado com aquilo que Deus havia dado para ele, Deus fala para ele: vem cá que eu quero te mostrar algo. E Jeremias, no capítulo 18, Deus desce Jeremias à casa do oleiro
E a primeira razão porque Deus levou Jeremias à casa do oleiro é porque Deus queria falar com Jeremias. Você começa a questionar, a perguntar a Deus por que eu estou passando por determinada situação na minha vida. Por que é que eu estou passando por tanta prova? E de repente Deus vira para você e fala como falou com o povo de Israel: olha, sai e celebra para mim uma festa no meio do deserto. Celebre para mim uma festa. O desejo de Deus, a vontade de Deus é que nós venhamos a entender, que nós venhamos a dialogar, a ouvirmos a voz dele em meio às dificuldades. De repente você começa dizendo assim: Deus, eu não estou entendendo, a minha vida está toda complicada, eu sinto desejo de parar, de estagnar, de abandonar a minha fé, porque quando eu olho para as circunstâncias já não sustentam a minha fé, eu começo a vislumbrar as coisas, eu não vejo nenhuma expectativa de vida, e você começa a pensar: meu Deus, eu vou parar, eu vou desistir. E a palavra de Deus ao nosso coração vem de uma forma tremenda, e Deus continua dizendo com o nosso coração: eu te trouxe aqui, meu filho e minha filha, para que você possa ouvir a minha voz. E quando nós começamos a entender que Deus está querendo falar, quando nós começamos a ouvir a voz de Deus, porque o mais interessante em meio à dificuldade da vida é nós entendermos que Deus está usando os meios para falar conosco. Não é necessário nós reclamarmos, murmurarmos, maldizermos, porque Deus está falando conosco. E aí a gente começa a nos preocupar, porque de fato é difícil. O Senhor chega perto de Gideão, diz para ele assim: Gideão, sou contigo, estou te levantando. E ele olha para Deus e diz assim: Deus, como é que o Senhor diz que é comigo, se me está vindo grande mal? Se a minha família está passando por dificuldades, se os medianitas roubam, se os amalequitas roubam aquilo que o Senhor nos concedeu, o Senhor tem a cara de dizer para mim que é comigo? Talvez você está vivenciando esse cenário dizendo: Deus está dizendo: eu sou contigo, eu não te abandono, eu não te deixo. E você começa a dizer para Deus: Deus, como é que o Senhor é comigo se a minha vida não está do jeito que eu gostaria que estivesse? Se eu não estou trabalhando, se a minha finança não está legal, se os meus filhos não estão andando bem, se as coisas não estão se norteando de forma que eu gostaria que estivesse. Você começa a dizer para Deus e questionar a Deus. A palavra de Deus para o teu coração nesta noite é: Deus está querendo falar contigo. Ouça a voz de Deus. A coisa mais difícil é nós conseguirmos extrairmos alguma coisa de bom dos momentos difíceis da nossa vida. Para começar um projeto, para poder ter uma festividade, se não tiver um desejo, uma iniciativa, se não tiver uma projeção, quando nós começamos a olhar para tantos gastos, tantas dificuldades, a gente começa a perceber que nem vai dar certo, a nossa fé esmorrece, a gente começa a sentir tristeza, pensando que não vai dar certo, mas o Senhor está querendo falar conosco, e você precisa confiar em mim, você precisa confiar nas minhas promessas, você precisa confiar naquilo que eu falei com você. A hora que chegar o projeto, a hora que chegar o tempo de cumprir aquilo que eu falei na tua vida, vai acontecer. Não é necessário você olhar para a direita e não olhar para a esquerda. Não é necessário você desanimar, desistir, se sentir desamparado, desamparada. A hora que chegar a projeção de Deus na tua vida, não tem para adversário, não tem para ninguém. Querendo ou eles não queiram, Deus vai cumprir, Deus vai fazer na tua vida. É necessário você ouvir a Deus.
Sabe o que Deus está querendo de você? Que você tenha intimidade, que nós venhamos ter intimidade com Ele. Eu não estou simplesmente dizendo de conversar com Deus, é dialogar com Deus, é dizer: Senhor, eu estou aqui, preciso tanto do Senhor na minha vida. A independência de Deus tem feito com que as pessoas não venham usufruir de coisas maravilhosas, mas Deus nos leva até a casa do oleiro para que nós possamos ter intimidade, a depender de Deus. Senhor, eu vou se o Senhor for comigo, eu tenho porque o Senhor me deu, eu sou porque o Senhor é na minha vida, e eu tenho certeza que o Senhor não me desamparará. Deus quer falar contigo, querido. Deus quer falar contigo, querida. Não se sinta desanimado, desesperançado. Um dia, Deus olha para Davi e diz para Davi assim: olha, você é segundo o meu coração. Não é simplesmente ser segundo o coração de Deus. Davi pode dizer no Salmo de número 37, versículo de número 25, ele diz assim: fui moço e agora sou velho, nunca vi um justo sequer desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Ele estava dizendo assim: olha, conheço o Deus do passado, conheço o Deus do presente, e sei que Ele é na minha vida hoje, foi no passado, e Ele será eternamente, porque Ele é fiel e justo. Davi estava dizendo assim: olha, conheço Deus em meio às dificuldades, conheço Deus de leão, conheço Deus em meio aos ursos, conheço a Deus arrancando a cabeça de um gigante, mas conheço Deus sentado no palácio, conheço Deus usufruindo das bênçãos. Fui aprovado, mas fui reprovado, mas fui aprovado por Deus. Deus me aprovou. Eu não sei se você está entendendo. Enquanto você insistir murmurando, reclamando, dizendo: Deus não está comigo, Deus não vai me... O esterco para a murmuração, o esterco para a miséria é a murmuração. Se queremos viver uma vida miserável, uma vida totalmente complicada, estragada, é continuarmos murmurando, reclamando, maldizendo, continuar dizendo: Deus não está comigo, Deus não vai fazer. Josué e Caleb, a voz brada no meio daquele multidão: levanta para mim aí 12 homens dentre você e Caleb, vai espiar a terra de Canaã. Entre comigo para a terra de Canaã para você entender o que Deus faz. Josué e Caleb pegou seus apetrechos, os restos ficaram em Cartibanéia, na divisa, esperando. E lá vai aqueles moços, 12 homens. 12 homens. E eles começaram a vislumbrar, começaram a observar que havia uma prosperidade tamanha, que eles deveriam ser muitos abençoados. E alguns detalhes atrapalharam a eles. A Bíblia nos diz que eles voltaram e de repente eles fizeram uma reuniãozinha. E naquela reunião que eles fizeram ali, eles começaram a perguntar para eles como é a terra de Canaã. Aqueles 10 homens começaram a fazer um relatório dele. Começaram a fazer o relatório. Começaram a dizer assim: ó, tem gigante. Perto deles somos vistos como gafanhotos. Não tem como possuir a terra de Canaã porque é difícil. Começaram a fazer relatório. Tem crente que está desse jeito: eu não consigo, faz relatório de derrota, de desânimo, não vai dar certo. Ah, não sei se o negócio de Deus é comigo. As coisas dão certo para todo mundo, mas não dá certo para mim. Está fazendo relatório de miséria, de derrota. Josué e Caleb tomam a palavra e dizem assim: ei, você está entendendo o mistério? Fala, Josué, eu tenho um testemunho diferente para poder contar. Deixa eu dar o meu relatório. É aquele crente que tem fé, aquela certeza, começou a dar o relatório dele. Começaram a dar o relatório. É verdade, tem gigante. Perto dele somos vistos como gafanhoto. Mas quem falou que nos iria entregar a terra de Canaã foi Deus.
Quem falou que vai te abençoar é Deus. Quem falou que é na tua vida é Deus. Quem falou que vai abrir a porta de emprego é Deus. Quem falou que vai te prosperar é Deus. Quem falou que é no teu ministério é Deus. Quem falou que é no céu, na sua empresa é Deus. Não vai perder, não vai parar, porque Deus é na tua vida. Não vai desanimar, porque Deus é na tua vida. O seu negócio vai dar certo, porque Deus é na tua vida. Eu costumo dizer, aonde há um derrotado, há sempre um vitorioso. Sempre há um Josué e Caleb, sempre há Samá e Eliabe, mas sempre há um Davi ali para poder falar. Há sempre um Gideão em meio aos amalequitas. Deus não levou o camarada simplesmente à casa do oleiro para poder ouvir lorota, não. Deus queria falar com ele. Lá achou, camandou, revacaxer, que manda cá. Tu tá ouvindo a voz de Deus? É profundo demais o negócio. Desça porque eu quero falar contigo. Olha que profundo, irmãos. Enquanto Davi, para poder ver Jesus, guarde isso contigo, não esqueça mais não. Para poder ver Jesus, Zaqueu teve que subir. Mas para sentir Jesus, Zaqueu teve que descer. Se você quiser continuar vendo os outros sendo abençoados, continua lá em cima, lá, andando. Mas se quiser ser abençoado, desça. Humilha, ora mais, fala mais com Deus. Senhor, eu preciso da tua presença. Busque mais, consagre mais. Fala, Deus, eu preciso, é hoje. Eu vou com o Senhor porque o Senhor é comigo. Pedro pôde dizer assim: Senhor, para onde eu irei se somente o Senhor tem a palavra de vida eterna? Eu não tenho lugar nenhum para ir, se somente o Senhor que faz. Deus quer ouvir a tua voz. Qual que é a segunda razão porque Deus levou Jeremias até a casa do oleiro? A primeira, porque Deus queria ouvir a voz dele e queria que ele ouvisse a voz de Deus. A segunda razão, queridos, é porque Deus queria preparar Jeremias. Não tem graça nenhuma receber uma vitória no começo. Não temos nenhuma satisfação de usufruirmos de uma vitória se não lutamos por ela. Vitória não está no começo, vitória não está no meio, a vitória daquilo que você busca está no fim. O segredo é perseverança, é ser constante, insistente. O segredo é você caminhar mais uma milha. Desce lá, Jeremias, porque eu quero que você aprenda. Eu quero que você aprenda. Deus está querendo preparar suas mãos para a peleja. Estamos ouvindo algumas mensagens por aí fora aí que são mensagem de entulho. As pessoas estão entulhando os nossos poços, envenenando as nossas alimentações, dizendo que Deus vai fazer, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Deus faz. Deus faz. Só que tem um mistério mais profundo. Deus faz dentro do propósito e finalidade dele. Deus não faz nada sem propósito. Se Deus te entregar sua vitória antes do tempo, sem que você passe pelo processo administrativo dele, não vai ter nenhuma graça. Sabe por quê? Porque enquanto você está buscando, outros estão buscando, mas a vitória é para aquele que perseverar até o fim. Que aí o crente está dentro do deserto, começa a sentir o calor e esqueceu que quem é que manda a nuvem é o Senhor, que quando está de noite está difícil demais dar conta, mas que quem manda uma coluna de fogo é o Senhor. Esqueceu que quem sustenta no deserto é Deus, que em meio à dificuldade você não vai passar fome, não vai passar dificuldade que não consiga perseverar. Deus nos dá a condição de perseverar porque Ele está preparando, Deus está nos adestrando para a peleja. Mais um motivo para você não reclamar. Que graça que tem você chegar lá em cima lá e começar a ministrar. Que graça que tem que nós estávamos pregando, ministrando e não temos nenhuma experiência.
A primeira coisa que Davi usou diante de Saul foi a sua experiência que Deus tinha dado para ele. A primeira coisa. Porque a experiência ninguém toma de você. Você sabe que você passou. Você sabe que você passou. Você sabe aonde você passou. O dia que você passou. E quando você começa a olhar para trás, você consegue ver aquelas pedras levantando, aquelas muralhas levantando. E você começa a observar que Deus de fato é na sua vida. Porque o mesmo Deus que foi com você naquele momento difícil da sua vida no passado, será contigo diante das dificuldades. Quem passou dificuldade na finança um dia e venceu todos os obstáculos, quando vem uma dificuldadinha para ele, ele olha assim e fala assim: você não é nada, porque eu sei quem eu sirvo. Quem conhece Deus sabe, quando Davi falou, Deus me entregará o Golias nas minhas mãos, ele sabia porque Deus tinha dado para ele um urso de presente e tinha dado para ele um leão. Ele conhecia Deus de dificuldades, porque não iremos conhecer Deus só na abastância, com a casa bem, os alimentos bem, olhamos para despesas bem sucedidas, temos uma vida digna, calçamos bem, vestimos bem, as coisas estão tudo muito bem, é fácil. Eu quero ver dar glória a Deus em meio à dificuldade, em meio à tristeza, em meio a tanta dificuldade. Você olha para um lado e olha para o outro e diz assim: meu Deus, eu vou te dar glória porque o Senhor merece, porque eu não estou sentindo desejo de dar glória, mas eu vou dar glória porque o Senhor merece. Oh, eu sinto a presença dele aqui neste lugar. O Espírito de Deus está neste lugar. Aleluia. Hoje você vai sair daqui renovado, com as forças renovadas. Quando alguém dizer para você alguma coisa, você pode continuar dizendo, porque você não vai me desanimar e nem vai fazer com que eu desista. Eu vou continuar caminhando adiante. Entenda que Deus está te preparando. Deus está te preparando. Dói. Porque é no mover das mãos de Deus que o vaso é restaurado. É no amassar, é no trabalhar de Deus é que você é moldado. Tem gente que começa a dizer assim: sabe de uma coisa? Ó Espírito Santo, o Senhor pode fazer isso na minha vida, isso e isso aqui, mas isso aqui o Senhor não faz não. Vai continuar do mesmo jeito. Não vai sair da casa do oleiro, vai ficar lá. Porque a primeira pessoa que tem que ter desejo de que Deus faça alguma coisa na vida dele é você. A primeira pessoa que tem que ter desejo não é o seu próximo da direita, não é o seu vizinho da esquerda. Não adianta você colocar a culpa em fulano, nem Beltrano, dizendo é ele, não, é você. O tratado de Deus é contigo, é na tua vida. Ele quer te preparar, ele quer fazer na tua vida algo diferente, para que quando você chegar lá na frente e dizer assim: Deus foi na minha vida e me preparou, eu tenho condição de estar aqui porque Deus foi na minha vida. Quando fala de preparar, o meu coração se alegra demais, sabe por quê? Porque uma época da minha vida que eu passei mais dificuldades, que eu pensei que Deus não estava nem aí para mim, foi a hora que eu ouvi a voz de Deus bradando, dizendo assim: estou te preparando. Meu coração se confortou e eu senti Deus falando: eu estou te preparando. A gente tenta calçar um jeitinho daqui, mas não, é Deus está preparando. É lá na casa do oleiro que Deus te prepara. É lá. É lá. A Bíblia nos diz que Neemias usufruía de uma posição maravilhosa, de que Neemias estava na cidade de Suzã junto com o reinado Artaxerxes. E a Bíblia nos diz assim que naquela época veio um moço chamado Anani. E quando Anani chegou, Neemias perguntou para ele assim: Anani, como vão as coisas lá em Jerusalém? Neemias olha para ele e diz assim: Anani olha para ele e diz assim: as coisas não vão nada bem.
Os muros estão derribados, as portas estão incineradas, queimadas, e o restante do povo que sobrou está em grande miséria. No capítulo 1, versículo 4, Neemias começa a chorar. E a Bíblia diz que quando ele começa a chorar e dizer assim: tendo eu ouvido, lamentei e chorei ao Senhor por alguns dias. Neemias recebeu sobre si a áspera realidade da vida. Você sabe o que é isso, a áspera realidade da vida? Que anos de crente não levam a experiência com Deus. Não. Anos de crente não levam a experiência com Deus. O que leva a uma experiência com Deus é o desejo de um coração aquebrantado, contrito. O que leva a experiência com Deus é um desejo insondável do teu coração, dizer: Deus, eu quero ter uma experiência contigo. E o fato de Neemias ter tido experiência com Deus, ao saber a situação, porque eram seus pais que estavam em grande miséria, a Bíblia diz que Neemias pede permissão ao rei para poder ir, para poder fazer algo para aquele povo, e a Bíblia diz que ele tem uma estratégia de trabalho para que possa tirar o povo, para que possa reconstruir, para que possa refazer aquilo que estava no coração de Deus. Eu quero abrir um pequeno parênteses para dizer algo para você de grande profundidade. Talvez você hoje é portador de uma promessa tamanha sobre a sua vida. Talvez hoje você traz no teu coração marcas, cicatriz de um ministério ousado. Talvez você traz marcas de cicatriz de um passado doentio, doloroso, insatisfeito, e começa a dizer: Deus, será que isso vai mudar? O que me chama a atenção da passagem de Neemias é que, quando Deus começa a preparar o homem, a primeira coisa que o homem faz é deixar o próprio Deus trabalhar nessas cicatrizes passadas. Porque ele conheceu e ouviu a Deus. E agora Deus está trabalhando de uma forma diferente. E agora Deus está trabalhando. E eu costumo dizer que o trabalhar de Deus é tão profundo, que quando Neemias deparou-se com a situação, ele não podia sentir ódio daquelas pessoas que eram Sanbalate e Tobias, que estavam contra ele. Ele não podia sentir sentimentos de simplesmente oposição, porque é Deus que estava com ele. O que eu quero dizer para você? Você não pode sentir angústia, decepção, sentir a amargura do irmão, não pode sentir decepção, sentir: meu Deus, como é que eu faço para perdoar fulano, para perdoar Beltrano? Quando você está na casa do oleiro, você consegue perdoar, você consegue amar, você consegue liberar o perdão, porque Deus está trabalhando. Quando você está lá dentro da casa do oleiro, você consegue amar o próximo, olhar para o lado e dar um sorriso para ele, dizer assim: eu te amo, na pessoa de Jesus Cristo. O que tem dificuldade hoje de pessoas que não conseguem liberar o perdão, está vivendo um monopólio espiritual, mas a palavra de Deus para a nossa vida nesta noite é de grande profundidade. Volta para a casa do oleiro, porque Deus está te preparando, não saia antes da hora. Ai, ai, que é bom, que para cá plastou, que para cá mantore vaxéria. Ai, ai, que ai a sui com de rai. Não saia antes da hora. Não saia antes. Entenda o projeto e projeção de Deus da tua vida. Entenda o agir de Deus. Entenda que Deus está te preparando, está te modelando. Porque a hora que chegar o tempo de Deus na tua vida, a hora que chegar o tempo de Deus na tua vida, você vai usufruir de coisas maravilhosas, aquilo que Deus havia falado. A hora que chegar o tempo de Deus na tua vida, você vai usufruir de coisas tremendas que Deus tem.
Fique à beira do riacho, a água vai passar e vai sustentá-lo, e você vai ver que as suas flores não cairão, e você vai ver que ao tempo oportuno essa árvore que está à beira do riacho, que é você, vai dar o fruto, e você vai ver que os frutos serão abençoados, e quem te viu vai te ver de novo. Aquela árvore que não dava fruto vai dar fruto, aquela árvore que aparentemente não era nada vai se tornar alguma coisa, porque a árvore está à beira do riacho de Deus. Aleluia. Leva cachore bacalamandore vasui quere vasuri calamandarária. Não saia da beira do riacho de Deus, porque Deus está te preparando. E você vai começar a ver barulhos de espadas e Deus trabalhando a seu favor. Você vai começar a ouvir o barulho de Deus trabalhando no interior. E você vai ver Deus trabalhando de uma forma tremenda. Aí você vai perguntar: quem fez isso? Foi Deus. Como aconteceu? Não sei explicar. Porque é a mão de Deus na minha vida. É a mão de Deus. Não saia antes do projeto de Deus na tua vida. Não saia antes do tempo, porque Deus está trabalhando. Está te preparando. Está te preparando. Está te preparando. E o que me chama mais atenção, sabe por quê? Existem 3 tipos de portas. 3 tipos de portas. Guarda com você, nunca mais esqueça disso. A primeira porta é que só você abre, a que só Deus abre. A primeira porta é só Deus que abre. É aquela porta que você está esperando há tanto tempo, que é só Deus que pode abrir, mais ninguém. E mais ninguém. É aquela das coisas impossíveis. Só Deus. Mas há aquela porta que é você que tem que abrir. Você vai colocar a mão na maçaneta espiritual, vai abrir. Essa porta que você coloca a mão na maçaneta, tem crente que vai até na beira da maçaneta, vai lá e coloca a mão por não estar preparado, não sabe que aquilo é uma maçaneta espiritual e começa a reclamar. Se Elias fosse como eu e você, Elias não teria recebido a vitória. Nem muito menos a mulher que era viúva de Serepte. Porque Elias entendia que Deus estava falando com ele, e aquela mulher da viúva de Serepte também entendia. Porque quando ela falou com ele assim, quando ele falou com ela: vai lá e prepara para mim, ela diz assim: olha, se eu preparar para você, os meus filhos morrerão, porque é o único que eu tenho. Talvez as bênçãos de Deus venham num pacote que você não entende muito bem. Se ela não tivesse o Espírito, ela não teria recebido. Porque se fosse eu e você, não, meu amigo, que não. Vou preparar para mim, você se vira. Ela foi lá e preparou para o homem de Deus. Ela não só pôs a mão na maçaneta, ela pôs a mão na maçaneta e entrou para dentro da porta dentro e foi receber a vitória dela. Eu não sei se você está simplesmente pondo com a mão na maçaneta. Tem crente que está colocando simplesmente a mão na maçaneta. Deus está querendo que você abra a porta. Essa é só para você abrir. Coloca a mão e abra, passa para o lado de lá, entra, seja abençoado, seja abençoada. Tem aquele irmão que não gosta de orar, não gosta de vir para a escola dominical, não gosta de participar, não gosta de ler Bíblia e quer chegar e quer pregar. Que pregação você vai pregar? Que louvor você vai louvar se você não entrega-se a Deus? Deus está querendo preparar um indivíduo, quer moldá-lo, quer colocar em uma posição legal, quer colocar ele em uma condição legal, mas ele não abre mão daquilo, dos seus velhos conceitos, das suas velhas ideias, dos seus velhos preceitos. Agora a terceira porta que eu mais gosto é a porta daquela, igual a porta do Shopping do Vale. Você vai andando e ela vai se abrindo. Aonde você chega, aquela porta vai se abrir, você fala: meu Deus, que negócio é esse? É a porta de Deus abrindo na tua vida. Mas essa porta é para quem passou pelo processo administrativo de Deus. Você está entendendo que Deus está te preparando? Não vai dar sair daqui mais reclamando, dizendo assim: não, é Deus preparando. Você está na mão do oleiro e Ele está te moldando, está te preparando. A terceira razão porque Deus leva Jeremias à casa do oleiro
Porque como o vaso começou a ouvir a voz de Deus, instintivamente começou a ser preparado por Deus, ele precisa ser colocado no lugar de destaque. Você olha aquele vaso bonito ali, ele é pequeno aquele ali. Quando você coloca em determinado lugar, as pessoas olham, a primeira coisa que ele olha é qual que é o vaso, qual que é o ornamento que está dentro dele. O vaso é visto, mas a unção que está dentro dele é mais vista. Você vai ser visto, mas a experiência que Deus está na tua vida vai ser vista. Ninguém vai te ter simplesmente porque você é pastor, porque você é pregador, porque é cantor, mas é pela unção que sai sobre a tua vida, é pelo óleo que sai sobre a sua vida, é pela intimidade que você tem com Deus, é porque você ouviu a voz de Deus, foi preparado por Deus, aí vem vento de um lado, vem vento do outro, vem tempestade, passa pelo fogo, passa por tudo enquanto há, e não cai e não se desvanece, porque você foi preparado por Deus. E a hora que chegar o momento de Deus vai te colocar você num lugar maravilhoso. Não queira passar pela tangente. Não queira escapar dos projetos de Deus. Aceite Deus te colocar você onde que Ele quer que você esteja. Porque uma pessoa que entende que Deus está trabalhando, aquela pessoa que passou pelos processos de Deus. O dia em que, eu sou apaixonado com essa passagem bíblica, todo mundo fala assim que Lodebar é o lugar de tristeza, de angústia, não sei o que lá mais, e todo mundo amaldiçoou o lugar. Não, Lodebar é um lugar que Deus tinha para poder provar e adestrar Mefibosete. Qual outro lugar da Bíblia que tinha? Não tinha outro lugar, era aquele lugar ali que Deus tinha que trabalhar com ele. O mais gostoso não era o tempo que ele passou ali em Lodebar. O mais gostoso foi o tempo de experiência que ele teve em Lodebar. Porque o dia em que ele teve a oportunidade, que é projeção e oportunidade de vida, ao dia que ele teve a oportunidade de estar junto ao rei, foi o momento de Deus. Mas ele foi primeiro aprovado. Não saia da projeção divina. Porque o mais gostoso é você ser aprovado para entrar no céu e morar na morada do Santo do Santo. O mais interessante é você receber. Eu tenho muita coisa para falar nesse negócio, mas eu quero que vocês coloquem de pé, por favor. A minha esposa vai estar cantando um hino, logo depois o nosso cantor vai estar louvando a Deus com o hino também. A mensagem de Deus foi nessa noite sobre a preparação de Deus para o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Há fases na vida do homem, há momentos que dá vontade de desistir, mas é nesse momento em que Deus te surpreende. E você vai poder olhar para a direita e olhar para trás e tentar lembrar se em algum momento Jesus te abandonou. Não, não te abandonou. Você vai poder olhar para o lado e começar a pensar e dizer assim, de fato Deus não me abandonou. E que coisa mais linda é você saber que a paz do Espírito de Deus repousa sobre a sua vida e você passou por todos os processos de Deus e não será mais envergonhado e nem envergonhado, porque está usufruindo daquilo que Deus tem de fato para a tua vida. Cria deste momento de batalha, cria este momento como se fosse o momento em que Deus estivesse fazendo de você um campeão, uma campeã, porque é nesse momento que Deus trabalha na tua vida. E começa a olhar Deus trazendo à existência aquilo que não existe, começa a crer, começa a profetizar, começa a ministrar. Aonde não tem solução, você vai ministrar. Deus, eu creio na solução. Aonde não tem paz, você vai ministrar, eu creio na paz. Aonde não tem vida, você vai ministrar, eu creio na vida. Aonde você acha que não tem aquilo que deu de Deus para aquele lugar, você vai ministrar, porque Deus vai trazer à existência aquilo que não existe através da tua vida. Levanta a tua mão nessa noite.
Eu quero que você receba nessa noite a autoridade de Deus. Autoridade. Um renovo para a tua vida. Eu quero que você receba nesta noite uma satisfação, um gozo, uma satisfação de caminhar. Deus não quer que você esteja obrigado na sua presença. Deus quer que você entenda que Ele te ama de verdade. Deus não te abandonou. Irmão, há quanto tempo você ora, você pede, você chora e o milagre não aconteceu? Irmão, há quanto tempo você busca insistindo? Entregue-se a Deus essa noite, fala para Deus, Deus, aconteceu. Faça aquela nova aliança comigo. Eu não quero mais murmurar, não quero mais reclamar. A mesma história que aconteceu com Daniel. O anjo vinha trazendo a resposta e os inimigos lhe impediram de passar. Ele voltou para o céu. O Senhor mandou o arcanjo batalhar contra toda a potestade que impedia o anjo passar. O Senhor mais uma vez vai ordenar a batalha do arcanjo para fazer passar o anjo e te abençoar. Vai se repetir o que aconteceu há uns 3.000 anos atrás. A batalha do arcanjo contra Satanás. A espada flamejante do arcanjo hoje vai voltar, vai destruir cadeias, vai se repetir. A mesma luta, a mesma cena sobrenatural. Pode sentir, se dá vontade de você chorar, se você dá vontade de você expressar para Deus. E outra vez o mesmo arcanjo, a luta vai descer. É hoje, Deus vem na tua casa, Deus vai revolucionar a tua casa. Deus vai revolucionar, pode ser hoje o momento de Deus da tua vida. O anjo vai descer aqui para te abençoar, por ordem de Jeová. O Espírito de Deus nessa noite renova suas forças, renova suas raízes, e você vai sair daqui mais desejoso, mais desejosa. Tem que acontecer. O anjo vai descer aqui para te abençoar, porque para Jeová ter um escolhido, perder uma luta. Nenhum escolhido perde luta. Você não é derrotado, você não é derrotada. Você tem sobre a sua vida a patente de Deus. Aleluia! É inevitável o milagre de Deus na sua vida aqui nessa noite. Porque Ele está aqui para fazer milagre. Receba de Deus, receba de Deus, receba de Deus, receba de Deus. Receba de Deus aí onde você estiver. Pode receber onde você está aí fora aí. Uma unção dobrada sobre a tua vida. E você vai caminhar assim, vai caminhar. Não tem para onde adversário sobre a tua vida. Deus está na tua vida, Deus está na tua vida. Você é um Gideão de Deus. Vai fazer a diferença na rua. Vai fazer a diferença na escola onde você estuda. Vai fazer a diferença no trabalho onde você trabalha. Por onde você vai passar, Deus vai estar na tua vida. Porque você vai aceitar o projeto de Deus na tua vida. O anjo vai descer aqui para te abençoar. Calabando, rebacaxere que vai. Uiriquibou, que balaca pra calabachanda. Ribitequei, que bacaia, gaia bacandarada. Sinta de Deus um renovo na tua vida aí, querido. Ai, ai, chume, ai, ai, abacalabandaraba, calachandaraba. Pode sentir aquilo que você não sentiu. Meu irmão, na sua vida hoje. Ai, 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 show. Ai, abacabacalachandarabacalamandarabe. É mistério de Deus aí, olha. Olha o mistério de Deus aí, olha. Olha o mistério de Deus aí. Eu posso sentir algo profundo. Deus marcha contigo aí, querido, nesse deserto. Olha, olha Deus marchando contigo nesse deserto aí, ó. Arabachandarabacandarábia. Oh, aleluia. Coisa mais linda, Senhor. O milagre, meu irmão, na sua vida. Aleluia, 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 aleluia. Você espera o tempo todo, o ano
ano todo para chegar numa festa como esta e não dar glória, e não se sente em casa. Ei, abre a tua boca linda que Deus te deu e manda glória para cima. Manda glória, manda glória. Exalte a Deus pela luta que você está passando. Exalte a Deus pela aprovação que Deus está te dando, porque Deus está te preparando. É o agir de Deus, porque vai chegar um dia que você vai levantar a mão com maior satisfação e glorificar ainda mais. Deus Santo, vou lhe falar de alguém. Pode levar seus sonhos além. Recebe. Vou lhe mostrar de um mundo melhor que mudará seu caminho. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Numa cruz morreu, doou Deus sangue só pra curar as suas feridas. E este homem está aqui só pra te amar e pra dizer: isso é Deus que faz. Se não for a palavra de Deus que faz isso aqui, irmãos, não é mais ninguém, não é o irmão Marcílio, não é o preletor que pregou, não, é a palavra de Deus. E Ele está aqui. Aí, Comanai, vou lhe falar de alguém. Ele pode levar os seus sonhos além. Morreu não. Vou lhe mostrar. Prepare. De um mundo melhor que mudará seu caminho. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Numa cruz morreu, Ele doou Deus sangue só pra curar as suas feridas. E este homem está aqui só pra te amar e pra dizer: escute. Pra quê? Não precisa chorar não. Chorar, sofrer. Se há um Deus que tudo pode por você, levante sua mão. Pra quê? Solidão. Há momentos assim
Deixa Jesus Cristo entrar no seu coração. O segredo é Jesus. É Ele entrar pela essa porta que é o seu coração e fazer algo diferente. Pra que chorar, sofrer, se há um Deus que tudo pode por você? Pra que solidão? Deixa Jesus Cristo entrar no seu coração. Ele está aqui. Pra que solidão? Deixa Jesus Cristo entrar no teu coração.